Pense rápido. Você acha que um líder nasce líder ou se torna líder? Qual é a tua opinião? Liderança é dom ou é virtude? Em Ponto, por Eugênio Mussac. Eu sou Eugênio Mussac e neste vídeo eu vou explicar esta relação e esclarecer uma dúvida que, aliás, é a primeira dúvida que surge quando o assunto é liderança. Bem, vamos nos aprofundar nessa questão, mas antes, como é de praxe aqui no YouTube, eu peço a você que se inscreva aqui no canal, né? Aqui eu falo sobre liderança, carreira, comportamento no trabalho e também sobre a vida. Afinal, tudo é vida. Acione o sininho e compartilhe com seus amigos. Não custa nada e ajuda. Bom, então vamos lá. Liderança é dom ou é virtude? Bem, eu queria lembrar, em primeiro lugar, que a liderança é uma habilidade, uma capacidade humana de influenciar pessoas e organizar esforços em direção a um objetivo comum. Liderança não é cargo. O cargo de liderança não pertence ao líder. Pertence à empresa, à organização, ao Estado. A habilidade para liderar, essa sim pertence ao indivíduo, e é sobre ela que eu vou falar aqui hoje e em muitos outros vídeos. Bom, sendo habilidade, ela poderia ser comparada a outras habilidades, como jogar futebol, tocar um instrumento musical, pintar um quadro, ou até fazer uma cirurgia. Nesses casos, você acha que é dom ou é resultado de estudo e de treino? Os dois, né? É claro que são os dois. É dom porque nasce com o indivíduo e é virtude porque se desenvolve. Quando nos referimos a um jogador, por exemplo, um jogador de futebol talentoso, esses acima da média, como o Pelé, o Messi, o Cristiano Ronaldo, a gente percebe logo que esses caras têm alguma coisa a mais, um dom acima da média, sem dúvida, né? Só que eles também são fanáticos por treinar. O Pelé costumava dizer que ele treinava depois do treino, o Oscar, a mesma coisa. Ficava lá fazendo arremesso, até incorporar aquele movimento, né? Eles gostam de se aprimorar, de evoluir. Essa combinação, isso é importante, essa combinação entre o dom e o treinamento é aquilo que nós podemos chamar de talento. Então, talento é diferente de dom, inclui o desenvolvimento da pessoa, o treinamento. Pois com liderança é exatamente a mesma coisa. Existe sim um componente constitucional, genético, mas isso não torna a pessoa um líder automaticamente. É apenas uma tendência. Posso dizer, ninguém nasce líder, mas pode nascer com a tendência. É um tipo de personalidade que favorece a pessoa mais tarde, né, lá no futuro, para assumir uma postura de liderança ou um cargo de liderança. Mas, claro, precisa do treinamento. Fazendo mais uma analogia, de pouco adianta nascer com um incrível dom musical e depois não ter acesso ao instrumento, a aulas de música, a preparo. Então, em todos os casos, será sempre uma combinação desses dois fatores. No mundo acadêmico, são citadas 3 teorias a respeito desse assunto. A primeira se chama a teoria inatista, né, que se refere ao que é inato, ao que nasce com o indivíduo. A segunda se chama a teoria sociológica, que defende que o líder é resultado das circunstâncias sociais. E a terceira teoria é chamada de teoria do campo, e esta combina as duas anteriores. Então é óbvio que é a que é mais aceita atualmente, teoria do campo. Já vou falar sobre ela. Os inatistas, eles até aceitam que há uma influência do meio e das circunstâncias, mas o que eles defendem é que o lado constitucional genético é absolutamente determinante, que é o mais importante. Os que aceitam a teoria sociológica dizem o contrário, que quem forma o líder é o meio, as circunstâncias, né? E se ele tiver a tendência, ótimo. Os da teoria do campo procuram equilibrar essas duas influências. A teoria do campo é, claro, a mais aceita e considerada atualmente. Quem criou essa expressão e essa teoria foi um psicólogo alemão muito conhecido no mundo da gestão chamado Kurt Lewin.
né? Ele se mudou para os Estados Unidos um pouco antes da Segunda Guerra Mundial, né? Fugindo da perseguição nazista, porque ele era judeu. E nos Estados Unidos transformou-se em um professor, em pesquisador em várias universidades, mas principalmente o MIT, em Boston, Massachusetts, Institute of Technology, que tem uma escola de negócios, né? E ele se interessou muito por liderança, principalmente por causa da própria guerra. Porque a guerra, né, e ele tinha participado da Primeira Guerra, quando ainda estava na Europa e era muito jovem, a própria guerra, se você pensar um pouco, a Segunda Guerra Mundial, ela começou graças a uma liderança muito forte que a Alemanha tinha, que era o Hitler. E terminou graças a outra liderança, ou outras lideranças, notadamente o Winston Churchill, né, que resistiu, né, não fez acordo com a Alemanha, né, aceitou a guerra, né, e mobilizou todo o mundo livre. O Kurt Lewin sempre foi muito respeitado e muito citado nos estudos sobre liderança e gestão de pessoas nas organizações e nas escolas de gestão. Agora, voltando um pouquinho à tal da influência genética, ela ganhou um especial destaque, principalmente depois da criação do projeto Genoma Humano, que começou em 1990 e que iluminou muitos aspectos da biologia e da medicina, né? Hoje, nós podemos prevenir doenças no indivíduo adulto conhecendo a sua genética predominante, né? Aqueles males como o Alzheimer, o Parkinson e certos tipos de câncer, eles podem ser tratados antes de começarem, pela informação do mapa genético da pessoa. E no tema de liderança, recentemente, um professor de economia comportamental chamado Jean-Emmanuel Deneve, ou Jean-Emmanuel Deneve, ele é um belga, mas que é professor e pesquisador na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Ele apresentou um estudo usando, dentro desse estudo, uma descoberta da genética, né? Segundo ele, geneticistas isolaram o gene da liderança. O professor Deneve, ele se dedica principalmente a estudar a relação entre o bem-estar das pessoas e a produtividade, e acabou esbarrando no gene do líder. Aliás, essa relação entre o bem-estar e a produtividade será tema de um dos nossos próximos vídeos aqui. Esse assunto é importante e merece um episódio específico. Mas voltando ao gene, foram feitas pesquisas, né? Uma das pesquisas eles analisaram 2.000 pessoas que foram divididas em dois grupos, o grupo dos líderes e o grupo dos não líderes. E no grupo dos líderes foi identificado um gene a mais, que não aparece ou aparece menos no grupo dos não líderes. Tudo leva a crer que esse gene influencia o comportamento, a maneira como a pessoa pensa e que favorece depois o desenvolvimento das competências de liderança. O gene recebeu um nome, na verdade um código, né? Os genes recebem nomes de códigos e este código chama-se RS4950. RS4950 seria o gene da liderança. Pois é, então parece que não resta dúvida que a genética influencia. Não é o único determinante, mas que influencia, influencia. Há casos famosos de grandes líderes que demonstraram o desejo de liderar muito cedo, ainda crianças, né? São muito citados o Bill Clinton e o Barack Obama. Com relação ao Bill Clinton, tem uma história interessante que quando ele era adolescente, ele foi com a sua escola, com os colegas e professores para visitar a Casa Branca, em Washington, né? E os alunos acabaram sendo recebidos pelo presidente. Na época, o presidente era o John Kennedy, isso foi na década de 1960. E aí, na conversa com os estudantes, o presidente perguntou o que eles queriam ser na vida. Então, um falou uma coisa, outro falou outra e tal, e o Clinton disse o seguinte, foi muito enfático em dizer que ele queria ser presidente dos Estados Unidos um dia, e que já estava se preparando para ser. E até pediu que o Kennedy cuidasse bem daquela cadeira, que ele, de fato, viria a ocupar um dia, né? Bom, só para fechar esse assunto, os headhunters, né, os profissionais de RH responsáveis pela seleção de pessoas nas empresas,
Obviamente não vão começar a pedir um mapa genético do candidato para ver se ele tem o gene da liderança. Basta observar o comportamento. Há pelo menos duas características para quem vai ocupar um cargo de liderança que são importantes. A primeira é gostar de estar entre pessoas, gostar de gente. Não precisa ser amigo dos membros da equipe, nem tratar todo mundo como família, isso nem é bom. Eu estou falando da facilidade para lidar com gente, ter o que se chama de inteligência interpessoal, ter boa comunicação, saber ouvir. Tem gente que não tem, e tudo bem. Há muitos trabalhos que não envolvem se relacionar com pessoas. Agora, líderes e vendedores têm que gostar de gente, têm que gostar de estar entre pessoas. O segundo ponto é a disposição que a pessoa demonstra para assumir responsabilidades. Responsabilidade, porque os cargos de liderança envolvem muito mais responsabilidade que os outros. Vamos ver da seguinte maneira: se responsabilidade significa responder por seus atos, o líder não responde só por seus atos. Ele responde também pelos atos dos demais, de outras pessoas. As pessoas que ele lidera. E isso exige, até certo ponto, um gosto pelo risco. Porque as pessoas nunca se comportam exatamente como gostaríamos para que tudo desse certo em nossa vida. Aliás, dessa de identificar os líderes muito cedo, as professoras de pré-escola contam que elas já percebem em alguns meninos e meninas alguma tendência, alguns traços. Né? Tem aquelas crianças que propõem as brincadeiras, que cuidam dos demais, que organizam, que tomam as iniciativas. Esses provavelmente serão líderes no futuro, se forem preparados para isso, é claro. Bom, e aí tem o outro lado, né? O lado do desenvolvimento, do aprendizado, né? O desenvolvimento das competências. E eu entendo que existem duas trilhas, dois caminhos para o desenvolvimento da liderança, e eu posso chamar essas duas trilhas de oportunidade e de necessidade. Oportunidade de aprender. Se você teve a oportunidade de fazer um curso, ótimo. Aliás, se você está assistindo a este vídeo, você está recebendo informação, aumentando o seu repertório. Atualmente, as escolas de negócio, as universidades corporativas, os cursos livres tratam muito desse assunto. Muito, porque é muito importante para as organizações. Existem excelentes formações em liderança que são muito úteis, principalmente para aqueles que têm a predisposição genética. Aliás, os que mais precisam estudar são exatamente os que têm mais dom para a coisa. Senão, eles correm o risco de se transformarem em maus líderes no futuro, o que seria uma pena, um desperdício. Né? Ou também poderiam aparecer maus líderes, fortes, impactantes, mas mal preparados. Mas eu não tenho muito essa preocupação, porque eu vejo que aqueles e aquelas que têm a tendência, têm o gosto, têm disposição para liderar, são exatamente os que mais procuram se aprimorar, ler, fazer cursos, fazer mentoria, assistir a vídeos sobre o assunto. Bom, e a necessidade, o que vem a ser? Bom, a necessidade está ligada com as demandas da vida. Há momentos na vida de todos nós que exigem que alguém tome a frente, tome a iniciativa, que lidere os outros. A gente vê muito isso em momentos críticos, né, como acidentes, catástrofes, dificuldades extremas, né, que um grupo de pessoas pode ter que enfrentar de repente, né, enchentes, incêndios, terremotos, acidentes automobilísticos, problemas de família, urgências nas empresas, né, ou um simples grupo de jovens que se perde, né, numa excursão. Quando a história é contada depois, ficamos sabendo sempre que alguém tomou a iniciativa e foi na frente, e os demais o seguiram. A necessidade faz os líderes aparecerem. As dificuldades e as crises são reveladoras de líderes, bem como são capazes de desmascarar os falsos líderes. Esse é um dos lados bons de uma crise. Bom, para terminar, eu quero reforçar aqui que a gente só procura se aperfeiçoar mesmo naquilo que a gente gosta. Por isso, se você está assistindo a este vídeo até agora, até aqui, parabéns e continue nessa trilha. Você é um líder ou é um líder em potencial.
Isso significa que muito provavelmente você tem o tal gene RS4950. Então, nos encontramos no próximo vídeo. Tem muita coisa interessante e importante para se falar sobre liderança. Forte abraço e até lá.